Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Quem trouxe a Bíblia, abra agora, por favor, no livro de Josué. Capítulo 3, versículo 3. Josué 3:3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus. Eu vou ler esta parte novamente. Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Desejo tirar o meu tema da passagem que li, quando virdes a arca da aliança, e falar sobre fixem os olhos na arca. Todos os que estudam a palavra de Deus sabem que o Egito é um tipo do mundo. Vocês entendem isso? Quando os filhos de Israel foram tirados da servidão do Egito, isso era simplesmente um tipo da nossa salvação espiritual. Quando vamos a Jesus, nós somos tirados do mundo. Não estou falando mal da nação egípcia. Estou falando de um tipo espiritual. Porque o Mar Vermelho, a travessia desse mar, o milagre de Deus abrindo num dos maiores milagres, talvez até o maior que o nosso Deus já realizou a favor dos homens, é tipo da nossa salvação. Porque é impossível você ser salvo a não ser que Deus realize o milagre da redenção. Só assim você pode ser salvo. Os filhos de Israel saindo da servidão do Egito, um milagre. Deus lhes prometeu a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E ouça, você é salvo não somente para ser tirado do mundo no sentido espiritual. Você não é salvo somente para ser retirado do mundo, mas para ser trazido para a terra prometida, um tipo da plenitude do Espírito Santo. Sei que muitos hinos têm sido escritos que comparam a terra prometida com o céu, mas Canaã não é nunca para ser um tipo do céu. Porque na terra prometida haveria gigantes, girgazeus, eveus, eteus, jebuseus, e o povo de Deus ia ter de lutar contra eles. No céu não há mais inimigos. Assim, a terra prometida era tipo do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, isso de fato isso é uma vida de promessa, manando leite e mel, gloriosa além da imaginação. Mas do outro lado existe uma guerra espiritual que vem junto com as promessas e a glória e a alegria indizível. Deus alista guerreiros nesse exército. Você está alistado no reino da luz para conter as ondas das trevas, para trazer homens ao reino. A você foi dado o ministério da reconciliação. Trazer o mundo a Jesus Cristo, aos que quiserem ouvir e quiserem receber. Pois bem, eles iam para a terra prometida. É a vontade de Deus que você vá para a terra prometida. Vou dizer algumas coisas hoje que serão um pouco duras e rudes e vão atingir alguns e que vai fazer alguns ficarem zangados. Mas isso não é nada de novo. Josué era tipo de Cristo. A verdade é que quando Jesus estava na terra não era chamado Jesus, Josué de Nazaré. Jesus é o nome
que se usa na língua grega. Em hebraico é Josué. Josué era o tipo de Cristo para levar os filhos de Israel à terra prometida, no sentido espiritual, ou Espírito Santo. Levaram 40 anos, deveriam ter chegado lá em poucos meses. O terrível pecado da igreja é ficar aquém do melhor que Deus tem para ela. Vou dizer de novo: centenas de vocês neste auditório, milhões de vocês telespectadores foram salvos, mas estão parados aí. Vocês estagnaram e pararam. É triste, mas alguns aqui, muitos de vocês, receberam o Espírito Santo, passaram o Jordão, mas não avançaram muito além das margens do rio Jordão. Mas Deus deseja que vocês entrem, avancem, aleluia, continuem. Esta foi uma das coisas que Deus me disse que lhes dissesse. O mundo denominacional diz: não queremos entrar. Preferimos permanecer no deserto. Mas quem é que será tão tolo assim? Nós preferimos ficar no deserto. Alguns dos que estão aqui, há 2 anos, vocês estavam em grande confusão, sem saber o que fazer. Vocês estavam numa igreja tradicional, tinham estado nela a vida toda, tinham tanta fome de Deus que nem sabiam o que fazer. Vocês iam à igreja e ela era sempre morta e seca, ouviam sempre a mesma coisa, sendo repetida muitas vezes. Mas há alguns meses, Jesus os levou à terra prometida e foram batizados no Espírito Santo e fogo, e um novo mundo se abriu então. Não vou parar aqui, vou seguir até o fim. Eu vou até o final. E saiba que não há reversão nesta minha experiência. Eu só ando para frente. Vou. Aleluia. Sabe de uma coisa? Deus não quer saber se você é fraco. Ele tem bastante força para a sua fraqueza. Ele tem grandes recursos para você. Não importa se você tropeça, o braço dele pode segurá-lo. Não importa se você teme e treme, Deus não quer que você volte para trás, mas olhe para frente e continue andando. Ele o conduzirá até a vitória, e será alegria indizível e cheia de glória, e a metade ainda não se contou. Você cai, mas ele o levanta. Eu sei do que estou falando. Eu sei do que estou falando. Tenho combatido o poder das trevas, combatido as forças do inferno, e ainda estou aqui. E continuo. E pela graça de Deus, vamos tomar a terra. E vamos vencer os girgaceus, os jebuseus, os heveus, os heteus, os cananeus, os filisteus. E afinal vamos colocar a nossa coroa aos pés de Jesus. E vamos dizer: somos vitoriosos em teu santo nome. Glória a Deus. E o Senhor me disse que vai levantar certas pessoas, vai levantar certos pastores, pessoas que tenham ferro em sua alma. Quando eu era menino, era só igreja. Se havia culto, nós íamos. Não me lembro de ficarmos em casa. Quarta-feira nós íamos. Domingo de manhã nós íamos. Domingo à noite nós íamos. Reunião de oração nós íamos. Conferências íamos sempre. Nem se pensava em faltar sábado ou segunda. Nós íamos. Entenderam? Mas hoje em dia você sai domingo de manhã, você vê portas abertas e mãos estendidas. Será que está chovendo? Crentes feitos de açúcar
Crentes que têm medo de derreter. E se houvesse um julgamento, você nem seria considerado crente. Meu Deus, se as costas doem, você vai à igreja. Se a cabeça dói, você vai à igreja. Se está chovendo, você vai à igreja. Se o diabo ataca, você vai à igreja. Se chega visita, vai à igreja. Seja o que for, deve ir à igreja. Deus está levantando o povo hoje que tem aço nos nervos e músculos. Ele precisa desse tipo, esses crentes fracos, crentes de céu azul, crentinhos fraquinhos. Vocês já viram ou não tem desse tipo em sua igreja? Crentinhos. Eles vêm à igreja domingo de manhã. Deus está levantando gente que leva o evangelho a sério, pronta a sofrer por um mundo que está sem Deus e perdido. Louvado seja o nome do Senhor, que sabe orar no Espírito, que crê no poder de Deus contra as forças do inferno. Ele está levantando gente assim. Pois bem, ponto número 1. O que eu apresentei foi só a introdução. Quando virem a arca, os filhos de Israel estão acampados junto do rio Jordão. Esse rio normalmente é um curso de água de uns 10 metros de largura. Eu já o atravessei muitas vezes. E a Bíblia diz que o Jordão estava transbordando. Nesse mesmo capítulo, quando a neve do Monte Hermon derrete e as chuvas chegam, é primavera, e toda a terra fica inundada. Os estudiosos dizem que nessa época chega a ter 1 quilômetro de largura. 3 milhões de israelitas do outro lado. Moisés morreu e Josué é o líder. Isso me preocupa muito. Eu olho ao redor e vejo que os gigantes que moldaram meu ministério, que já partiram, e eu tremo. Eles eram mestres da palavra, homens que enfrentavam o calor do dia e já foram. E Josué está lá, e Deus lhe diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué disse: é tempo de ir. Mas eu sempre gosto quando Deus diz: ide. É emocionante. Eu não gosto de ser derrotado. Não gosto de estar entre os vencidos. Há crentes que são vencidos, há pastores que são derrotados. Não quero estar perto. É doença que pega, não quero estar perto deles. Eu creio num Deus que age, um Deus que realiza, um Deus poderoso. E o céu está pronto a agir. E amigo, quando o céu está pronto e você não está, aí surgem problemas. Você ouviu? E eu lhe digo agora, digo aos telespectadores, digo a cada ministro do Evangelho que é salvo, cheio do Espírito: Deus está pronto para ir e Ele já vai. A mensagem pentecostal é a mensagem desta hora. Nós a temos pela ajuda e graça de Deus. Não falo de um movimento, estou falando de pastores cheios do Espírito. Não importa qual denominação pertençam, seja metodista, batista, presbiteriano, católico, não importa. Deus diz: ide. E nós vamos ganhar esse mundo para Jesus Cristo. Não estamos recuando, estamos invadindo. Vocês me entendem? Alguém diz: mas o Jordão está transbordando. Deus não disse que é fácil.
Ele disse: quando vocês virem os levitas e os sacerdotes levando a arca à frente do povo, Deus nos dê pastores que saibam guiar o povo. Vocês me entendem? Não sigam o seu povo, guiem a igreja. Porque Deus não vai falar a uma junta diaconal. Ele nunca falou a um grupo em toda a Bíblia. Ele vai falar a um homem, ele vai falar a um pastor. Ele sempre fala aquele que é cheio do Espírito Santo. Você vai na frente, o Jordão transborda e o inferno ataca, mas você guia o povo. E se vocês estão com a arca, vocês vão poder atravessar pelo poder de Deus. Senhor, dá-nos pastores com espinha dorsal. Dá-nos pastores que tenham fibra. Dá-nos pastores que tenham coragem. Eu me canso de maricas. Eu me sinto mal com certos tipos efeminados, líderes religiosos, maricas, parecem bonecos. Um evangelista amigo meu, já falecido, ele me contou isso. Estava fazendo pregações da igreja de um líder que chegou do salão de beleza, onde fez o cabelo. Reparou meu terno novo? Quem quer saber disso? Meu penteado? Deus nos acude. Eu prefiro um careca se ele prega o evangelho. Pastores dados à oração, que gastam tempo orando, pastores com olhos rasos d'água, pastores quebrantados, pastores cheios do Espírito. E fiquem sabendo, pastores, se vocês viverem assim, o inferno não pode vencê-los, demônios vão fugir, não vão resisti-los, ninguém fará vocês pararem, porque ele disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os meus pastores pregarão o meu evangelho, e ninguém os calará. Estamos ensinando os estudantes em Baton Rouge: não comprometam a mensagem. Sacerdotes com a arca em seus ombros, marchando para o Jordão. Josué disse: fixem os olhos deles. Aleluia. Vocês que me ouvem pela televisão, ouçam-me com atenção. Não desliguem a televisão, fiquem ouvindo. Se o seu pastor põe dúvida na Bíblia, não o siga. Ele não carrega a arca, ele carrega um monte de lixo. Se o seu pastor diz que Jesus Cristo não nasceu da Virgem Maria, não o siga. Se o seu pastor não acredita no poder do Espírito Santo, saia. Ele não carrega a arca. Ele disse mais: quando começarem a marchar, os sacerdotes levando a arca da aliança, indo para o Jordão, saiam do seu lugar. Isso vai ser bom. Para receber uma coisa de Deus, você tem de agir. Você vai ter de se mexer. Metade da nossa igreja em Baton Rouge, com 7 anos, já tem mais ou menos 4.000 membros. E 90% deles já foram salvos e cheios do Espírito Santo nesses últimos 7 anos, porque a nossa igreja ainda não existia em Baton Rouge antes disso. Eles tiveram que se movimentar. E não fique pensando que foi fácil. Enquanto eu pregava aqui, eles estavam tendo carnaval em Nova Orleans, e nos carros alegóricos aparecia meu retrato.
com palavras insultuosas escritas embaixo dessas minhas fotos. Alguém disse: você não vai impedi-los? Não, eu pagaria para isso. Aleluia, glória. Eles me têm pichado de todo jeito, eles têm zombado de mim, eles têm me xingado e bombardeado. É sério, mas é melhor eu parar, porque senão vocês não vão querer vir à nossa faculdade. Mas virão, porque estão cansados do buraco em que estão. Vocês virão. Eles chegaram a voar por cima do nosso lugar e derramaram sacos de farinha em cima de nós. Se você diz, como um pastor me disse há dias: eu não tenho problemas onde estou, é porque não está fazendo nada. Você não está fazendo absolutamente nada senão respirar o ar e ocupar espaço, porque você não sai e dá o púlpito a um homem cheio do Espírito Santo que prega o evangelho puro e arranca almas do inferno com sua mensagem. Eu recebi um prêmio há dias por ter feito o máximo pela desunião. É sério, eu recebi, não fui receber quem quer uma coisa dessas. Eles vieram me entregar uma placa. Jimmy Swaggart fez mais pela quebra do espírito ecumênico que qualquer outro. Eu disse: aleluia, aleluia, aleluia. Amigo, não estou construindo o espírito ecumênico, estou tentando quebrá-lo em pedaços, procurando levar pessoas a Jesus e procurando levar crentes à plenitude do Espírito Santo, tentando trazer cura aos enfermos. Sabe, quando você entra para a nossa igreja, entra para valer, pronto a tudo. Seus amigos e parentes vão criticar você, e muita gente gosta de criticar, dizendo que já perdeu o juízo e outras coisas assim. Mas isso é bom para você, porque sabe o que está fazendo. Pessoas assim ficam na igreja, não saem, continuam assim. Aleluia. Gente assim não tem nada a perder. Vou encerrar, terminar. Estou atrasado, vou terminar. Para aqueles que precisam tomar remédio, já são exatamente 5 horas. Segundo, não é piada. Número 1, quando virdes a arca. Número 2, santificai-vos. Carismáticos, ouçam-me. Pentecostais, ouçam-me. A igreja de Deus não estava errada ao pregar santificação. E o povo da santidade não estava errado ao pregar santificação. Se você pensa que pode mostrar dons e falar em línguas um pouco e viver como o diabo, você está enganado. Se você acha que pode justificar o uso da bebida social e acha que pode frequentar lugares noturnos e clubes, festas e filmes e todas essas sujeiras do mundo e ainda falar um pouco em línguas, dar aleluias e uma mensagem de profecia, está errado. Isso matará mais depressa do que qualquer outro, porque é fogo estranho. Santificar-se quer dizer separar-se. E então ele disse: quando vos santificardes, o Senhor fará maravilhas entre vós. Você sabe que há muitas igrejas em que ninguém nunca foi salvo. Nunca alguém foi salvo. Nunca uma pessoa foi salva. Sabe que na maior parte das igrejas por aí, nunca alguém foi batizado no Espírito Santo. Nunca viram alguém batizado no Espírito.
E muitas igrejas nunca viram alguém ser curado pelo poder de Deus. Deus faz milagres. Milagres, milagres, milagres. Quero voltar a Josué 1:9 por um instante, só um instante, não vou demorar muito mais. Deus me deu instruções. Quando eu digo isso, não estou dizendo algo que eu pensei e disse, isso soa bem e vou fazê-lo. Quero dizer que houve uma experiência em minha vida, experiência cataclísmica, que sem sombra de dúvida me levou a fazer certas coisas. Nós estamos na obra missionária porque Deus especificamente me falou de um modo que nunca esquecerei. Disse: ponha ênfase total do seu ministério na obra de missões. Alguém me escreveu há dias e disse: Deus não o chamou para ganhar o mundo. Acontece que foi exatamente isso que Deus me mandou fazer. O mundo todo. Ele me disse: vá a todo país e cidade, toda vila, todo lugar, toda pessoa na face da terra. Não sei como vou fazer isso, mas amigo, estamos a caminho. Deus disse: leve a mensagem. Você está pronto a perder seu ministério e tudo que tem, porque o poder das forças eclesiásticas vai cair em cima de você. E depois de buscar a Deus por bastante tempo, eu me submeti e disse: vou fazer. Ele disse: eu tenho uma mensagem para as denominações, elas precisam do Espírito Santo, e se não o buscarem vão morrer. E diga aos pentecostais: estão deixando o Espírito Santo, e se eles não voltarem para o Espírito Santo vão morrer. Agora, vou dizer a verdade, vou ser tão franco como me for possível. Quando Deus me chamou para construir a faculdade teológica, eu disse: Senhor, uma escola é a última coisa que eu desejo construir. Meus colegas vão dizer: não faça isso, você não deve. Mas Deus me mandou fazer. Não vou dizer que é fácil seguir essa arca. Houve ocasiões em que eu fiquei prostrado. Houve ocasiões em que pessoas me escreveram que nunca me escreveram antes, do mundo inteiro, dizendo: Jimmy Swaggart, Deus me disse que você precisa de oração. E mencionavam certas coisas e acertavam em cheio. Nosso orçamento é agora muito, muito grande mesmo. Precisamos de muito dinheiro semanalmente, não em certas ocasiões, mas todos os dias, 5 dias por semana. São centenas de missionários que dependem deste ministério diariamente. Este homem é testemunha para construir igrejas e escolas que nós já prometemos. Mais de 200 mil crianças todos os dias dependem deste ministério ao redor do mundo, na África, Ásia, América Central e América do Sul, nas Filipinas e outros lugares, para um pouco de alimento e alguma instrução. Em algumas das escolas que temos, as crianças, quando chega a segunda-feira, depois do fim da semana, os pastores dão o lanche às crianças às 10 horas, porque não tiveram que comer no fim de semana. E às vezes ficamos atrasados com grandes somas por dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e as contas vêm chegando e não podemos dizer a eles: desculpem, o cheque não vai este mês. Só Deus sabe as noites que eu passo em claro, e então eu digo a Deus: Senhor, eu não posso. Eu não sei o que fazer. Quem sou eu? Não sei o que fazer. Sinto-me pequeno e insignificante.
Há milhões de outras pessoas mais bem preparadas. Ele nos mandou levar a televisão ao mundo. Ele disse: eu viro a chave na fechadura e você abre. País após país, são milagres. Se o livro de Atos fosse escrito agora, isso estaria nele. E em país após país, estão dizendo: nunca fizemos isso antes. O senhor que está sentado aqui hoje é Dave Marquise, um veterano missionário, fala diversas línguas. Deus chamou, disse a ele há 10 anos: você vai alcançar centenas de milhões na televisão. Não podia crer. Nunca tinha pregado na televisão em sua vida. Ele estava num país da África Central. Isso foi há poucos dias. Mostrou o programa e as pessoas riram da sua proposta. Mas na noite anterior, esse homem tinha chorado e clamado e orado e rogado diante de Deus, e o Espírito estava agindo. E ele disse que era o programa no ar. Eles olharam para ele. Só olharam para ele. Afinal, um deles disse: chame daqui uma semana. Ele chamou em uma semana e o homem disse: não sei por que estou fazendo isso, mas esse seu programa vai para o ar. E deu a data em que ia começar. Não vou dizer que é fácil. Eu acordei esta manhã e não vou contar tudo a vocês, mas pensei: Deus, eu não posso. E de repente a sua presença me cobriu. Ele disse: vou levar você de volta. Vou levar você de volta a 1958. E vou lhe dizer a mesma coisa que disse em 1958. Francis estava dormindo ao meu lado, a minha Bíblia junto a mim. Ele disse: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu saí daquela cama. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fixe os olhos na arca, fixe os olhos na arca, fixe os olhos na arca. Vou encerrar, vou encerrar. Josué disse: apronte-os. 3 milhões. Fixe os olhos na arca. Os sacerdotes disseram: o que faremos? Ele disse: marchem para o Jordão. Marcharam. Vamos, continuem. Alguém disse: Josué, está transbordando. Ele disse: andem, andem. Alguém disse: mas não há nenhuma ponte sobre o rio. Ele disse: andem, andem. Alguém disse: Senhor, precisamos formar uma delegação para construir barcos. Ele disse: vão andando, vão andando, vão andando. Chegam bem perto do rio, 20 metros dele. Ele disse: vão andando, vão andando, vão andando. Gente, fixe os olhos na arca. Não olhem para a direita ou para a esquerda. Fixe os olhos na arca. Vão andando, vão andando. As ondas chegam, vão andando. Já chegaram perto, vão andando, vão andando. O Jordão se aproxima, vão andando. O diabo disse: é loucura. Vão andando, vão andando, vão andando. Chegaram à margem, ele disse: continuem a andar. Vão andando, vão andando. E quando eles entraram dentro do rio, e então a Bíblia diz que o Jordão parou como uma parede para que o povo de Deus pudesse atravessar. E eu quero o Espírito Santo.
Fixe os olhos na arca. Se você sentar e analisar isso, eu fico doente mesmo, vendo gente sentada e fazendo estudos sobre o Jordão. E é só isso que muitos estudam nas escolas hoje. Não vão além do estudo. Não aguento. Vamos entrar nele. Precisamos gente de fé. E quando chegar a Arca da Aliança, ele se abre e nós entramos na terra prometida. Aleluia. Eu vou entrar. Eu já resolvi, eu vou entrar. Alguns de vocês vão dar dinheiro para esse trabalho que nem sonharam. Vão dar. Como você sabe, Jimmy Swaggart? Eu sei que vão. Vocês vão dormir à noite e não vão poder dormir até que façam um cheque. Vão fazê-lo e milhões de vocês na televisão vão dar, porque estamos marchando diretamente para o Rio Jordão e ele vai se abrir pelo poder do Todo-Poderoso. Oh, Senhor, não terminei, mas vou parar. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, nós te amamos e te agradecemos. Vou pedir hoje que operes neste grande auditório e homens sigam a arca, fixem os olhos na arca e ela os conduzirá à vitória, levará até o fim. Senhor, há centenas deste auditório que precisam do batismo no Espírito Santo. Há centenas que precisam de revestimento do Espírito Santo, precisam da plenitude do Espírito Santo à moda antiga. E eu vou pedir que tu venhas operar neste lugar hoje, em nome do Senhor Jesus. Cabeças curvadas e olhos fechados. Quantos estão prontos para dizer: Jimmy Swaggart, sou salvo? Sei que sou salvo, não tenho dúvida que sou, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, segundo o Espírito de Deus me concede, e eu quero ser batizado no Espírito hoje. Levantem a mão, não queremos constrangê-los, eu prometo.